O tema, beatniks. Por que eu vou falar sobre os beatniks, gente? O beatnik é uma geração chamada Beat Generation, né? É uma geração intermediária que fica antes, assim, pelos anos 50, mas ela, na realidade, nasce bem antes. Ela é um reflexo de toda a situação que vinha acontecendo nos Estados Unidos. E é em 50 que aparecem os grandes escritores, então são geralmente escritores, mas eles não são apenas escritores que mudaram a forma de você escrever. Eles influenciaram toda a geração que vem depois, influenciaram o comportamento do mundo inteiro. Então, os hippies não existiriam, como são conhecidos, se não tivessem os beatniks. O movimento estudantil não aconteceria do jeito que aconteceu se não tivesse o impulso dessa geração de beatniks. Era um grupo pequeno de escritores que surgiu e eles se reuniram e se encontraram assim meio que aleatoriamente. São Francisco foi a base, Nova York é outra base, e dali eles começaram a fazer o trabalho que depois vai explodir no final da década de 50, quando se lança 2 livros importantes desse grupo. O termo começa a ser conhecido e os beatniks passam a ser, então, um movimento forte, né? Ele começa aqui, gente. O que acontece nos Estados Unidos? Em 29, todo mundo sabe, a Bolsa teve o crack, o país inteiro entrou na depressão total. Aí o governo criou aquele sistema que a gente compara um pouco com o governo do Lula, aqui no começo, o New Deal. O que era o New Deal? Era uma forma de você gerar emprego rápido, porque a população toda estava desempregada, e você precisava movimentar a economia do país. Tem um livro que chama Vinhas da Ilha. As crianças quase não têm o que comer. Eu não posso fazer nada, obedeço ordens. Disseram para mandar você embora e é o que eu estou fazendo. Eu não gosto que me apontem uma arma. Então por que faz uma coisa dessas contra a sua gente? Por $3 por dia, é por isso. Mas se tentar encostar esse trator lagarta na minha casa, eu juro por Deus que encho você de chute. Trata muito dessa época. É um livro com o pai do Peter Fonda, Henry Fonda. Henry Fonda, é um filme que retrata também essa época. Agora, o que acontecia nos Estados Unidos dessa época? Esse que é um detalhe importante para a gente entender. Lá atrás, antes de tudo isso, no final do século anterior, do século XIX, 1876, tinha havido a Guerra da Secessão, e dali os Estados Unidos se dividem naquele momento, tá? Mas floresce a partir desse momento uma cultura muito forte, principalmente ligada à música, a música negra, que é um tema que eu vou retomar um dia quando eu falo do rock and roll. Então o que acontece? Entre os anos 30 e 50 nos Estados Unidos, está acontecendo uma efervescência muito grande, porque o New Deal ele permite um movimento. Tem uma coisa chamada New Left, que é a nova esquerda americana que surge nesse período, que envolve uma série de gente. Então, na música você tem o Spiritus, que saiu daqui, que migra para o blues. For yourself, ain't nobody here can walk it for you. E mais ou menos nessa época aqui, eles já tem um nome, mas um nome diferente, chama Rhythm and Blues. O que é isso, gente? Quando a guerra acaba, que os escravos, nos Estados Unidos a escravidão era diferente do Brasil. Então lá você comprava a tua libertação. Quando a crise cresce, há uma migração muito grande de gente do campo para as cidades do norte. E esse grupo de músicos sai desse movimento inicial, que chamava Spiritus, que é uma música
negra muito primária, muito primitiva. Ela evolui um pouco para uma coisa chamada blues, ainda uma gaita e um violão, aquela coisa tradicional. E na década de 30, 40 começam a surgir os grandes músicos de blues que vão influenciar todo o rock and roll dos anos 70, dos anos 50. Why don't you sing a couple of ways? Baby, please don't go down to New Orleans, because I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I want you way down here where the road. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans, because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here. São os caras do Rhythm and Blues. O que é o Rhythm and Blues? É o blues eletrificado. A guitarra foi inventada mais ou menos em 1920, 1930. Então eles já estavam usando a guitarra. E para fugir do campo e da pobreza do sul, eles começam a migrar principalmente para Chicago, de Nova York. Então isso aconteceu com a música negra. De outro lado, tinha uma música folk, que tem um cara chamado Woody Guthrie, que é o cara mais... Woody Guthrie é o cara mais representante dessa turma. O que ele fazia, esse maluco? Ele pegava o violão dele e ia no meio dos sindicatos, nos campos de... Tem um filme também fantástico que fala sobre ele, chama Esta Terra é Minha, This Land is Mine, o Kate Carradine, aquele cara que fez o Kung Fu, que mostra o que era esse cara, como que ele fazia. Ele saía com o violão dele e invadia os campos de algodão, invadia as culturas de laranja e ficava falando, cantando música de protesto. Many a month has come and gone since I've wandered from my home in those Oklahoma hills where I was born. Many a page of life has turned, many a lesson I have learned, and I feel like in those hills I still belong. Tá? Ia em frente aos sindicatos e fazia, junto com ele tem outros cantores. Esse é importante porque esse cara é o cara que o Bob Dylan, quando chega no Village em Nova York, sabe que ele está internado no hospital, pega e vai visitar ele. Porque o Bob Dylan era influenciado diretamente por toda a música que o Woody Guthrie fazia, os folk musics. Ok? De outro lado tinha o country, que era a música mais do branco, né? A música dos irlandeses, dos ingleses, que isso aqui vai evoluir para uma coisa chamada rock and roll. Mas não o rock and roll americano, que é bem diferente do rock inglês que a gente conhece. Rock and roll é o rock do Chuck Berry, Elvis Presley, aqueles caras todos. Então, isso estava acontecendo na música. Vocês percebem que era uma coisa muito louca, o país se recriando em termos de música, tá? Vou apagar isso, que essa luz é pequena. Não copiou? Grava com o celular. Grava com o celular. Na literatura, estava acontecendo uma... No teatro, primeiro vamos falar no teatro. No teatro, como a esquerda também estava crescendo, tinha um grupo chamado Mercury Theatre. Que nesse grupo tinha um cara que chamava simplesmente Orson Welles. Com 16 anos, o Orson Welles já encenava Shakespeare e era ator nesse teatro, tá? Em 1939, 38, Orson Welles grava um programa de rádio que todo mundo sabe, que chama A Guerra dos Mundos. Primeiro fake news da história. Mas ele era um ator tão fantástico, e o texto era tão fantástico, que quando ele faz esse texto na rádio, teve velhinha lá no interior que ficou doida achando que os marcianos estavam invadindo a Terra. Tão assim forte era o texto que ele fazia. Você falou do 39, esse 39 é ótimo, você ainda tem E o Vento Levou, você tem o Morro dos Ventos Vivantes,
E tem também a Lani Riefenstahl fazendo os filmes que a guerra estava acontecendo. E a Lina Riefenstahl, o André conhece muito bem, André ator. A Lina Riefenstahl estava filmando o Hitler, aqueles filmes que a gente conhece do Hitler. Mas esse Orson Welles louco solta esse negócio e em 1941, 6 meses antes dos Estados Unidos entrar na guerra, 6 meses antes do Pearl Harbor, ele lança o Cidadão Kane. Citizen Kane. Que é um filme que eu considero até hoje, tem gente lá na Europa dizendo que o filme do Um Corpo que Cai é melhor, está considerado hoje o primeiro filme mais importante do cinema mundial. Eu acho que o Cidadão Kane não é imbatível. Pela questão estética, pela questão da forma do roteiro que ele criou, pela inovação tecnológica que ele trouxe. Isso é assunto para uma outra aula. Então, falamos da música, teatro, certo? Agora vamos para a literatura. Ô, João, quantos minutos passou aí? Está chegando 10. Tá bom. Literatura. O que está acontecendo com a literatura americana? A gente tem lá os escritores tradicionais, né? Mark Twain, aquela coisa toda. Mas, com a guerra, na entreguerra e na Segunda Guerra, Charles Dickens, os anteriores, os escritores americanos, eles saem dos Estados Unidos e vão para a Europa. 2 são os mais conhecidos. Um é o Hemingway. E outro é o Henry Miller. O Hemingway se envolve com a Guerra Espanhola, é correspondente de guerra, faz aqueles livros, O Sol Também Se Levanta, aqueles livros dele, e vai para Cuba. O Velho Mar. O Henry Miller, ele vive em Paris, sem um tostão no bolso, mas ele conhece uma mulher chamada Anais Nin, que é uma grande poetisa que naquele momento não era conhecida. A Anais Nin escrevia poemas eróticos, contos eróticos, e vendia no nome do Henry Miller. Enquanto o Henry Miller ficava escrevendo. Tem um filme, Henry June, também fala desse. Henry e June. Então, Henry Miller... Aquela trilogia Sexos, Plexos e Netos é dele ou dela? É dele. É dele. A trilogia é dele. Por quê? Enquanto ela fica bancando a vida deles, ele está escrevendo. O que esses caras, esses 2 caras fazem com a literatura americana? Eles deixam de falar de pessoas, de coisas, e começam a botar a vida deles dentro do texto dos livros. Então eles criam uma coisa chamada autor-personagem. O que é o autor-personagem? Você falou da trilogia Plexus, Sexus e Nexus. São 3 livros que o Henry Miller escreve. Aí ele volta para os Estados Unidos. Esses livros, o que tem? Ele já tem uma tendência da escrita um pouco mais livre, a escrita não presa aos parágrafos tudo certinhos, e fala muito do Henry Miller, das trepadas dele, da comida que ele come, da bebida, das cachaças. É um livro falando muito dele e do entorno onde ele está envolvido. Tá? Então, música, 3 tendências crescendo, teatro, Orson Welles, e vai para o cinema, Cidadão Kane, literatura, Hemingway, e Henry Miller lançando essa coisa, autor-personagem, que vai ser o que o Pasolini, que o neorrealismo vai fazer no cinema mais tarde. Tá? O personagem sujeito do cinema. Ou seja, o cara é ator dele mesmo, ele conta a história dele mesmo. Aqui, ele é o personagem dele mesmo. Muito bem. Bem, então estava essa efervescência cultural nos Estados Unidos. Teatro e cinema, Orson Welles. O cinema, o vento levou. Os grandes ícones de Hollywood estavam ali. Mas o cinema também estava passando por uma situação muito complicada. Tinha o macartismo que já começava a perseguir os cineastas. Por quê? Porque já crescia nos Estados Unidos também aquela coisa do comunismo.
Bem, aí, no começo dos anos 50, agora eu preciso pegar a data aqui direito para falar com vocês. Os caras que se reúnem em São Francisco, tem uma livraria em São Francisco chamada City Light. É do Lawrence Ferlinghetti. Esse cara realiza um dia, o Kerouac, esse cara aqui desse livro, já tinha começado a fazer umas viagens atravessando os Estados Unidos. Ele pegava... Por quê? No meio de toda essa efervescência cultural não existia dinheiro. Os Estados Unidos vivia o tal do baby boom. Tudo bem, você tinha equipamentos em casa, você já tinha geladeira, você já tinha eletrodomésticos e tal. Mas não tinha grana, a crise era muito grande. Aí o Kerouac é o primeiro cara que começa a fazer uma coisa muito louca. Ele sai dos Estados Unidos, sai aqui de Nova York, vai para São Francisco, Los Angeles, São Francisco, em 1947. Na carona, sempre na carona, dinheiro mínimo. Ele é de Nova York. Na carona, dinheiro mínimo, vivendo às custas de bolsa de estudo e da mãe dele que bancava a história dele. Sempre tem uma mãe, já disse. Sempre tem uma mãe. Quando ele chega quando o Kerouac, esse é o Kerouac, tá? Jack Kerouac, que é o grande escritor da geração beatnik, junto com Allen Ginsberg. Quando ele chega lá em... nós estamos em 47. Quando ele chega... Kerouac. É isso? Olha o livro dele. Está aqui. É isso mesmo, Kerouac. Quando ele chega em São Francisco, ele conhece o Ferlinghetti, conhece mais um escritor chamado Allen Ginsberg. Aí fudeu o rolê. E nessa época que ele chega, ele vai participar de um encontro que tem em São Francisco. Os caras pegam um estacionamento gigante lá e criam uma... Aqui, ó. Oi. Ginsberg. Ah, falta um Ginsberg. É isso mesmo, Ginsberg, não é Ginsberg, não. Falta um U? Não. É Ginsberg sem U. É Ginsberg. Ó, em 7 de outubro de 1955, depois do Kerouac ter feito 3 vezes essa viagem, ele já tinha feito 47 até 1940 e 1950, ele fez 3 vezes a viagem para primeiro Nova York, São Francisco, Los Angeles, Nova York, a Rota 66. Aí faz mais uma viagem, aí ele vai pelo México, influenciado pelo outro escritor que é o William Burroughs. Porque o William Burroughs, era um louco, ele fazia experiência com peiote. Ele tomava muito chá de peiote, mescalina, ele tomava qualquer coisa que aparecesse na frente dele. E ele é o filho da família Burroughs da máquina de escrever. Ele abandonou tudo para cair na estrada. Então o Kerouac conhece esses caras. Em 1955 eles fazem o primeiro encontro, 7 de outubro, numa Six Gallery. Então eles fazem a primeira leitura de textos beatniks. O Kerouac não tinha escrito ainda o livro dele, tá? Nesse dia, o Ginsberg leu um texto que você vai ler agora, que chama O Uivo, que é o poema marca da geração beat, tá? Eu vi os expoentes da minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas ruas do bairro negro de madrugada em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Com cabeça de anjo ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado na maquinaria da noite. Oh! Allen Ginsberg. O Kerouac fica pirado. E o Kerouac viaja sempre com um cara chamado Neil Cassidy, que é o parceiro dele, que é outro escritor, mas ele tá louco, porque ele precisa escrever e não consegue achar uma forma de escrever. Aí, ele me ajudou até nos detalhes. Quando é em 1951,
Em dezembro de 51, o Kerouac recebe uma carta do Neil Cassidy contando uma desventura amorosa. Só que nessa carta, o Neil Cassidy estava meio chapado, ele escreveu... O Kerouac pega a carta, vai no metrô, lê, chega em casa, lê, fala assim, caramba, acho que essa é a linha que eu tenho que adotar para escrever o meu livro. Ele chega em casa, morando com a mãe no subsolo, no porão da casa da mãe dele, ele compra uma bobina de fax, põe na máquina de escrever. Por quê? Ele fala, eu não posso perder um segundo tirando folha e perdendo o fluxo do pensamento. Então ele pega uma bobina de fax e começa a escrever On the Road. Ele faz esse livro rapidinho. Pá. Então o livro é muito interessante, que é esse livro, junto com o poema do Burroughs, vai lançar essa coisa maluca que é os poemas da geração Beat, né? O poema a literatura Beat. Porque nesse livro ele conta essas viagens que ele faz. Essa carona, como é que ele pegava o trem, como é que ele comia sorvete o tempo todo porque não tinha dinheiro, sorvete que alimentava ele, e fazia rolos, ia maconha, não sei o quê, encontrava o Burroughs, que era o louco. O Burroughs já tinha matado a mulher, que o Burroughs foi dar um tiro, botou uma maçã na cabeça da mulher e foi atirar acertando a mulher. Ele era doido. E é uma coisa, o Burroughs morreu faz uns 8 anos, com 86, 88 anos, e ele ainda fazia show com a Laurie Anderson, que era a mulher do Lou Reed, que é uma progressista da música americana fantástica. Ganhou o Grammy agora, né? Então, ele fazia show com a Laurie Anderson e era viciado em heroína, gente. Ele foi a vida inteira dependente de heroína. Então, nós temos então aqui os livros principais. City Lights, na livraria, que vai editar o primeiro livro, o primeiro poema do Ginsberg, o Uivo, e vai editar o livro do Jack Kerouac. Então você tem Ginsberg, o Uivo, Jack Kerouac, tem outros livros, mas esses são os essenciais. On the Road, Pé na Estrada, e o Burroughs, William Burroughs. Tem 2 livros fantásticos. Um é o Naked Lunch, Almoço Nu. E tem um livro que é muito louco, gente, eu tenho esse livro em casa, não achei, tem algum lugar lá. Chama exatamente Junkie, drogado. O livro inteiro ele descreve a sensação e como é que era ele se injetar. O que ele sentia, como é que ele fazia, quais as sensações que ele tinha, como que o corpo dele reagia. Ele é um louco, absolutamente louco. Viveu 86 anos, não sei como, tá? Ok. Com essa história... Ou seja, um Rolling Stones. Com esse movimento que começa, então, na década de 50, o Kerouac consegue sentar no porão, fazer o livro no fax e lança o livro em 1957. O livro tem isso aqui, ó. Ele lança o livro. A princípio não é bem recebido, mas logo começa a fazer um puta sucesso. E o termo beatnik começa a sair na imprensa. Beatnik, geração beatnik. Agora é interessante saber o que significa essa palavra beat. Beatnik. Beat é batida, pulsação, barulho, coisa de bateria. Mas o beat significava o cara que ia comprar uma droga e era enganado. Tipo assim, o cara que vai comprar maconha e traz um orégano, o cara vai comprar... A gente chama de otário. De otário, o beat era um otário. Levava um batido, levava batido. Levava porrada. Porrada, exatamente. O marido da Simone de Beauvoir, como é que é? Jean-Paul Sartre falava, essa geração é a Lost Generation, a geração perdida. Mas a imprensa pegou o termo e começou a divulgar, então surgiu o nome, Beat Generation. O que acontece? O Kerouac morre muito rápido, ele morre com 50 e poucos anos, bêbado de vinho. Ele só bebia vinho e os bourbons e tal.
O William Burroughs viveu até recentemente. Essa livraria City Lights ainda existe em São Francisco. Hoje é parentes deles, parentes do Ferlinetti que cuida da livraria. Mas o que deixou, o que os beatniks deixaram, além do texto, que nós vamos ler agora um pedaço do texto do Kerouac. Vocês viram o poema do Ginsberg. Vamos ler um pedacinho do texto do Kerouac. Além deles subverterem tudo que era forma de escrever. Então, por exemplo, você pega o Saramago, tem um livro sem pontuação. É a influência dos beatniks. Aqui no Brasil, você falou... Leminski, Caio Fernando de Abreu, todos esses são... Eu fiz um livro que foi muito inspirado nesses caras. Eu não consegui me desligar dessa influência do texto e tal. Eu tenho 3 romances, um deles foi muito influenciado por essa coisa. Então eles influenciaram o mundo inteiro. E o lema deles era pé na estrada, correr para a rua, sair para o mundo, ver o que a vida está na estrada. O que vai acontecer na década de 60, quando os meninos começam a perceber, em 61, uma crise no emprego nos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a mandar gente para o Vietnã, começa a guerra logo depois, e a molecada sem emprego, sem ter o que fazer, o que eles vão fazer? Retomar todas essas ideias do beatnik, vão cair no dropout, que eles falavam, né? Dropout, cair na estrada, e vão criar as comunidades, e São Francisco, de novo, é o centro onde o movimento hippie surge a partir desse trabalho desses loucos aqui que fizeram uma década anterior. Esse é o movimento beat. Legal, gente. Alguém tem... Ó, a Denise falou... A Denise, só complementar, a Denise disse que conheceu... Existiram 3 mulheres beatniks, né? Na verdade, saiu. Mas elas morreram todas. Diga. Foi uma observação que eles influenciaram. Morreram. Deixa ela terminar, depois você fala, tá? Fala. Eu só queria fazer uma observação que, além disso, nessa mesma época que surge a cultura do zine, né? Do magazine. Ah, sim. Tá. E que os beatniks produziam seus próprios livros, porque eles não tinham grana. Então, eles digitavam, costuravam e trocavam entre si. E isso deu origem à cultura dos zines. Do underground, que vai ter na contracultura, que é outra aula. Essa aula eu vou querer dar também. Sobre contracultura. A literatura underground, dos zines, magazines, que era o zine que era feito com as mínimas condições. Depois então. vem o fanzine, que é os fãs de algum tema, tá. Né? E os beatniks contribuem para essa Tá. produção. Você ia falar o quê, moça? Mas existe um livro sobre as mulheres beatniks e eu acho que pode ser dado um curso aqui sobre as mulheres. Ah, você está dizendo... Ó, para terminar, gente, para terminar, uma coisa que o Kerouac queria fazer, eles eram fissurados pelo bebop. Eu esqueci de falar aquela coisa da música, que o jazz já tinha evoluído para o Charlie Parker, que fazia o bebop, que é uma batida muito rápida e o ritmo é muito forte. E o Kerouac queria imitar no texto o jazz. Ele era louco, queria fazer um texto de jazz. E a improvisação do jazz. Por isso que ele bota o fax e vai escrevendo, vai escrevendo. Aí ele vai levar... O livro inteiro não é isso, mas ele vai ler um trecho onde ele vai assistir um show e ele vai descrever o que ele vê. Olha como é que ele escreve os músicos. Lê aí. A influência do jazz na literatura dele, né? Vamos lá, gente. Falando. Segura as pontas, rapaz! Berrou o sujeito com voz de alarme de nevoeiro e depois soltou um urro que deve ter sido ouvido até em Sacramento. Ahá! Uau! Disse Jim. Alisava o peito, a barriga, o sol protejava o grosso de sua cara. Bum, bum, bum! Aquele baterista estava soterrando sua bateria e mantinha o ritmo flutuando no ar, fumacente da sala com a força assassina de suas baquetas. Cabum! Um cordão imenso de balofo dançava ao salto do tablado, fazendo vergar e ranger.
O pianista apenas triturava o teclado com as mãos em garra e acordes fluidos, lançando nos intervalos em que o incrível sax tenor tomava fôlego para a explosão. Acordes chineses faziam o piano estremecer inteiro. Madeirame, nhec, as cordas, põe! O saxofonista saltou do tablado e se misturou ao público, soprando como um louco. Seu chapéu estava caído sobre os olhos. Alguém o arrumou para ele. Ele pulou de volta para o palco, marcando o ritmo com o pé e soprando uma nota rouca, áspera, ferina. E tomou fôlego. E aí ergue o sax e sopra ainda mais forte, mantendo o som suspenso sobre as cabeças inquietas. Jim estava exatamente à frente dele, com a cara quase enfiada dentro da boca do sax, batendo palmas, pingando suor nas chaves do sax, e o cara percebeu e gargalhou com o sax uma longa, louca, trepidante gargalhada musical. E todos os demais riram e requebraram e balançaram as quadrilhas, e finalmente o saxofonista decidiu explodir com tudo. Beleza! Vocês perceberam o texto que ele faz? Ele tenta fazer a batida do jazz. E fala, é onomatopeia, faz tudo. Acabou, gente. Eu cortei justamente na hora que ele chamou o Macalé para explicar o que é que está escrito lá. Aí agora o Macalé vai explicar para ele. O que o Macalé vai explicar? Como ele fez a lousa, o maior respeito. Viu, Edu? Ele falou, eu vou fazer a lousa. Ele fez, pedreiro. Só que ele quer saber o que foi